Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Universo Verso, esse podcast que vocês todos já estão amando. Meu nome é Jorge Fernando Cabral, eu apresento esse podcast, eu sou um dos criadores juntamente com Guilherme Demore, que não está presente hoje. A minha rede social é o Instagram, que é a principal, que é nego_jorge, @nego_jorge, a do Demore é @demodemore. O Instagram também do podcast é @poduniversoinverso, certo? Importante que nós temos um e-mail de contato e hoje ele vai ser muito importante, porque nesse episódio a gente vai lidar com alguns fatos históricos e fontes de pesquisa. Se tudo que foi dito aqui você discorda, tem alguma correção para fazer, tanto de data, tanto de informação, tanto de nomenclatura, você pode mandar a sua correção por e-mail poduniversoinverso@gmail.com, tá? Essas são as redes sociais, é aí que você vai mandar. Lembrando que eu não sou nenhum historiador, nenhum jornalista investigativo, eu apenas estou aqui conversando sobre um fato e trazendo um pouco mais de informação sobre o mesmo também. Então, estamos aí nesse glorioso 20 de setembro, quando esse episódio vai ser lançado, que aqui no Rio Grande do Sul é comemorado a tal da Revolução Farroupilha, ou também conhecida como Guerra dos Farrapos, não é? Partindo desse pressuposto das nossas comemorações aqui no Rio Grande do Sul, hoje a gente vai falar de um episódio específico que aconteceu durante a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, como vocês preferirem chamar. Eu vou falar sobre o massacre dos lanceiros, ou o massacre de Porongo, certo? Antes de falar dele, eu vou ter que dar uma introduzida mesmo na Revolução Farroupilha. Talvez você já conheça, talvez você não conheça, talvez você conheça da maneira errada, talvez você aceite muita coisa que foi falada para você e achou que era uma verdade absoluta. Então a gente vai, com base nos nossos dados e pesquisas, que primeiro vão estar na descrição desse episódio e também na descrição da postagem no Instagram. Todas as fontes de pesquisa que foram utilizadas para trazer informações para você. A gente vai dar uma breve pincelada em cima até chegar no ponto que intitula este glorioso episódio. Então a gente vai falar um pouco de guerra, não é? Essa guerra civil que durou 10 anos é a guerra civil mais duradoura da história do Brasil. E dentro dela a gente vai falar do massacre que houve, certo? A Revolução Farroupilha em si, ela durou cerca de 10 anos, foi de 1835 a 1845. A gente tem que entender um pouco do estado, da maneira como o Rio Grande do Sul estava inserido no Império nessa época. Então, vamos lá. Portugueses e espanhóis sempre tiveram interesse no Rio Grande do Sul, certo? Após o cessar desses conflitos, o Rio Grande era parte do Império como província e já tinha uma economia bem formada, baseada muito no seu charque e no seu couro. Esses produtos eles eram enviados para a capital, certo? E lá eles recebiam uma taxação de imposto.
essa variava, mas podia chegar até 25%. E ela era bem absurda. Para vocês entenderem, os mesmos produtos eles vinham do Uruguai, com qualidade até melhor e com preços bem mais acessíveis. O bom de lembrar é que o Uruguai nessa época ele não tinha escravos. A mão de obra que utilizava em charqueadas lá era mão de obra assalariada. E o charque deles, quando chegava até aqui, recebia uma taxação de 4%. Então isso não só fazia com que os produtores gaúchos se sentissem, e com muita razão, desprotegidos pelo Império, mas também tem documentos que apontam e afirmam de queixas recorrentes de roubo de gado no Rio Grande do Sul por parte dos nossos platinos hermanos, os uruguaios. Certo? Então, o que a gente tem que entender da Revolução Farroupilha é que o primeiro ponto dessa revolta é que ela é findada em interesses totalmente econômicos de uma elite que se sentiu desprivilegiada por parte de uma outra elite que comandava o Brasil imperial na época. Bom lembrar que os ideais republicanos, sim, eles eram mais progressistas, eles tinham uma visão muito mais moderna de organização, se comparados à velha monarquia brasileira e à retrógrada monarquia brasileira. Esses estancieiros e donos de charqueadas estavam muito descontentes com o Império. Logo, no glorioso dia 20 de setembro de 1835, Bento Gonçalves, o coronel, invade a capital Porto Alegre, depõe o presidente da província, Fernandes Braga, que é tipo o governador do estado, e aí começa a tal da nossa Revolução Farroupilha. Outro ponto que é bacana a gente lembrar é que as grandes cidades gaúchas, incluindo a capital, então Porto Alegre, Pelotas, grande centro comercial, e Rio Grande também por causa de onde elas estavam inseridas e por causa dos portos, desculpa, elas não apoiavam a Revolução. Elas foram sempre muito resistentes à República e eram em pró o Império, certo? Partindo do pressuposto que era um Estado contra o país inteiro, nós temos dois problemas que enfraqueceriam com o tempo o Estado revoltado. Ainda mesmo levando em consideração que essa guerra civil durou 10 anos. Então, o primeiro ponto, recursos. E o segundo ponto, mão de obra militar. Recursos, a gente tem que lembrar que o próprio sal que era usado nos charques, ele não era do Rio Grande do Sul, a gente tinha que importar. Então, como era um Estado... E também a gente não tinha muita amizade com os países ao redor do Rio Grande do Sul para ter algum apoio ou conseguir um pouco mais de recurso, sabendo que podia haver um bloqueio de recursos que vinham do restante do Brasil. Com o tempo ia acessar nossas fontes de vários produtos. Segundo ponto é a mão de obra paramilitar. Os farrapos, obviamente, não tinham militares e civis livres o suficiente para que lutassem em prol da Revolução. Só que o Brasil regente era totalmente escravagista. Logo, uma das soluções mais óbvias era usar os seus escravos nessa luta. Então, mão de obra paramilitar escrava. Correto? Na verdade, não é correto, porque nenhum senhor estanceiro ia doar o seu escravo para o confronto. A gente tem que entender que escravo não era uma coisa barata e que de graça, por causa de uma luta que talvez alguns nem acreditavam tanto, eles não iam entregar os seus escravos. Então alguns vendiam, outros alugavam os seus escravos, mas principalmente essa mão escrava derivou de invasões e investidas ofensivas dos farrapos nas tomadas de regiões e cidades, cujo qual eles ofereciam o escravo a oportunidade de se tornar livre após o conflito. Além disso, escravos capturados ou que fugiam do Império justamente para lutar em prol aos farrapos, em prol à República, com essa, entre aspas, promessa que eles iam ganhar a liberdade após a guerra tivesse também, entre aspas, um ganhador, porque não existe ganhador em guerra, né? Mas que essa falsa ilusão que eles seriam homens livres. E por que falsa ilusão? A província rio-grandense, ela nunca foi
um exemplo abolicionista, nem os seus estanceiros, e a maior prova disso, para quem diz ao contrário, são a falta de compaixão por parte de fazendeiros e latifundiários, e o maior exemplo são as charqueadas. Então agora eu vou dar um pouco do parecer do que eram essas tais de charqueadas e como elas funcionavam, certo? Bem, vamos lá, continuando. Eu peço desculpa pelas interrupções, é porque é muita informação e eu quero deixar elas, por mais que demore para que elas venham, elas não ficarem confusas. Então eu vou dar essas pausas aí para a gente conseguir sempre se achar. Charqueadas eram instâncias que produziam charque. Para quem não conhece, charque é uma carne seca no sol, tomada de sal, que basicamente isso servia para fazer com que ela durasse mais tempo para consumo. Em Pelotas haviam muitas charqueadas e Pelotas era não carinhosamente conhecida como o purgatório dos escravos. Entende que as charqueadas eram um local onde eles enviavam escravos rebeldes e também os escravos mais velhos, aqueles entre fim de carreira. As charqueadas fizeram com que o número de escravos no Rio Grande do Sul aumentasse absurdamente. Essa mão de obra foi muito importante para o desenvolvimento dessas cidades. Eu não falo isso de maneira positiva, mas também contribuiu muito no aumento da migração de vários escravos para o Rio Grande do Sul. Mas, Jorge, por que elas eram chamadas de purgatório? As condições de trabalho eram muito piores que qualquer outra instância do Rio Grande do Sul ou fazenda no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de um escravo ela era no Brasil de 30 a 35 anos. Isso não acontecia numa charqueada. O escravo que ia trabalhar numa charqueada, ele durava em média 5 a 7 anos dentro dessas charqueadas aí. E conforme a gente vai avançando, vai ficando cada vez mais sinistro, porque mandar um escravo rebelde para dentro de uma charqueada era muito comum. E por que eles vinham aqui para o Rio Grande do Sul? Porque era muito frio. É muito frio no Rio Grande do Sul. E geralmente os escravos que vinham para cá, eles eram de origem angolana e moçambicana, ou os que ficavam bem no norte do país. Então o primeiro castigo era vir para cá. A gente tem que lembrar que Pelotas é uma das cidades mais úmidas do mundo, tá? O que atenua essa questão do calor em muitos %. E do frio também, por ser úmida. Eu acho que Pelotas ela só perde em questão de umidade para Londres no mundo, tá? No inverno, onde eram produzidos charques, no inverno onde não eram produzidos os charques, os escravos trabalhavam em olarias, fabricando telhas e tijolos. No frio, mal agasalhados e quase nada acostumados com o frio também, descalços, sob terra e chão molhado, grande parte já começava o trabalho de verão doentes. E o trabalho no verão ele era bem mais corrosivo, porque trabalhava debaixo do sol em contato com o sal direto, certo? Nenhum tipo de tratamento médico eles recebiam. Existiam algumas charqueadas, algumas entre aspas enfermarias, que eram com quase nada de recurso. A maioria dependia às vezes de medicina alternativa por parte das religiões que eles seguiam. E quando começava essa época de jornada de trabalho de verão, eles basicamente já estavam doentes
e trabalhavam cerca de 14 até 16 horas por dia. Um fator que precarizava muito a saúde do escravo na época dentro de uma charqueada era a alimentação, que era restrita à proteína animal. Eles estavam inseridos naquele meio ali de carne, então eles acabam se alimentando única e exclusivamente disso. Não tinha muito verdura, legume, hortaliça para eles comer, então acabava baixando a imunidade como qualquer outro ser humano aí que se alimenta só de carne, tá? Uma coisa que também é bom a gente ressaltar é que, apesar desse tratamento das charqueadas ser totalmente cruel e ser o pior lugar do mundo para um escravo ficar, pior lugar do mundo, mas esse é o pior lugar do Brasil, com certeza, é que com o passar dos anos, esses escravos que foram aderindo à luta do lado da República, o contato direto com os estanceiros, com os comandantes, com os militares, acaba assim estreitando alguns laços entre eles. E o pensamento de homem livre ou abolicionista, ele foi muito aos poucos sendo implantado na cabeça de algumas pessoas que estavam nesse meio e antes tinham uma ideia totalmente diferente, tá? A guerra, ela aproximou muito essas classes distintas e sim gerou conversa entre elas. É um dos poucos casos assim de humanização que se pode ter em relação a uma guerra. Então vamos lá, voltando uma música mais relax. O que a gente tem agora? Em meio a esse turbilhão de ideais, reivindicações, confrontos, a gente chega a um episódio sangrento que foi o massacre em Porongos, né? O massacre de Porongos, tá? O que a gente analisou agora nesses 17 minutos de programa e quase 18? Rio Grande do Sul é uma província brasileira, do Império Brasileiro. Estavam insatisfeitos com algumas questões econômicas que não estavam muito bem resolvidas e que, de certa forma, desfavorecia o mercado gaúcho em relação até o mercado estrangeiro, certo? Houve uma revolução separatista com esses ideais totalmente econômicos. E o Rio Grande do Sul não era o melhor exemplo de tratamento com escravos, a gente tem que deixar bem claro, mas precisou muito do escravo para ter mão de obra paramilitar para conseguir enfrentar o Império e conseguir os seus ideais ali econômicos e separatistas, e depois foram também se moldando e mudando com o tempo, tá? Agora a gente vai focar extremamente no conflito que dá título a esse glorioso episódio. Enfim, já nos últimos anos de conflito, começaram a surgir negociações por parte do Império e dos farrapos. E sim, o Império começou a levar em considerações os pedidos dos farrapos. Não o de separatismo do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, mas os acordos econômicos, assim como a anistia aos revoltosos. Certo, né? Só que no meio disso a gente tem um grande problema. Os escravos do Império. O que nós íamos fazer com ele? Bem, aí a gente tinha duas saídas. Primeiro, devolver os escravos aos imperialistas, rasgar o acordo de liberdade e deixar por assim, ou libertar e anistiar os mesmos, como foi prometido desde o início da guerra, certo? Vale ressaltar que a própria falta de material didático e histórico sobre o caso dificulta muito saber se os republicanos, em sua maioria, eram abolicionistas de uma maneira geral, tipo, deixar livre todos os escravos após a revolta, ou caso eles conseguissem essa separação do Império. Desculpa que eu me perdi. E a gente tem relatos de algumas lideranças que sim se declaravam abolicionistas gerais,
que eram eles Bento Gonçalves, Domingos José de Almeida, Mariano de Matos, Antônio de Souza Neto, entre outros. Enquanto tinha uma outra parte que compunha Vicente de Fontoura, o desgraçado do Davi Canabarro, dentre outros, que eram contrários à liberação geral. Queriam cumprir o acordo, diga-se, né, que ele dizia-se que eles cumpririam o acordo, que era libertar aqueles que lutaram, mas de uma maneira geral, o Rio Grande do Sul, República, ainda ia ser escravagista, tá? Isso já gerou muito conflito interno durante a guerra. E nessas negociações, parte dos farrapos aceitavam a entrega de todos os escravos, nessas negociações finais com o Império, e outra parte não aceitava, queria continuar mantendo o acordo. Mas esse é um dos pontos bem interessantes. A gente não pode achar que eles não aceitavam o acordo de devolver os escravos porque eles eram muito bonzinhos ou que eles queriam cumprir a promessa. Na real, parte dos farrapos, que eram estancieiros, tinha medo de uma revolta. Vou tentar exemplificar. Mantém esses escravos livres, escravos que já têm um conhecimento militar, e depois eles acabam se organizando para talvez tentar libertar os seus outros escravos. Então eles tinham medo disso, tá? E principalmente porque dentro dessa parcela de escravos que estavam lutando, tinham os lanceiros negros. E, gente, os lanceiros negros, eles não eram qualquer bosta, não, tá? Vamos falar um pouco de quem foram esses homens pra gente conseguir entender um pouco mais dessa história, tá? O grupamento limitar, formado por escravos que lutavam em troca da liberdade. Não eram só negros, tá? Era na sua grande maioria, mas também tinha uma parcela de brancos pobres e índios, certo? O que é mais importante de nós deixar claro é que as motivações de luta dos escravos eram totalmente diferentes das motivações de lutas por parte dos republicanos revoltosos, pois os escravos brigavam por liberdade que lhes foi prometida após o final desses confrontos, certo? Em decorrência ao êxito das tropas formadas por combatentes negros e por insistência do comandante farrapo João Manuel de Lima e Silva, que era um defensor entusiasta da libertação dos escravos no geral e de seu engajamento nas tropas rebeldes, no dia 12 de setembro de 1836, às vésperas da Batalha de Seival, foi constituído o primeiro corpo da Cavalaria de Lanceiros Negros, com mais de 400 homens, que teve um importante papel na vitória sobre os imperiais. O primeiro corpo recrutado foi principalmente entre os negros campeiros, ex-escravos, domadores e tropeiros das charqueadas de Pelotas e do então município de Piratini, que hoje é onde fica parte de Canguçu, Piratini, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Erval, Bagé, até o Piraí e parte de Arroio Grande, bem na nossa zona sul do nosso estado, tá? Hábeis nas atividades pecuárias, relacionados com estâncias gaúchas. Em suas funções, eles amavam a liberdade. Eles eram acostumados que estavam a movimentar-se dentro da amplidão dos horizontes da terra gaúcha. Tiveram um papel relevante na maior vitória farrapa em Rio Pardo, em 30 de abril de 1839, e na expedição por terra, Laguna, Santa Catarina, quando foi lá proclamada a efêmera República Juliana. Foi por certo lembrado Teixeira Nunes e seus bravos lanceiros negros que acompanharam na expedição à Laguna, que Giuseppe Garibaldi escreveu. Agora eu vou tentar ler direitinho porque Giuseppe Garibaldi ele escreve de maneira difícil, tá? Vamos lá. Abre aspas.
Eu vi batalhas disputadas, mas nunca em nenhuma parte homens mais valentes, nem lanceiros mais brilhantes do que os da cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras comecei a desprezar o perigo em combater pela causa sagrada dos povos. Quantas vezes fui tentado a patentear ao mundo os feitos assombrosos que vi realizar por essa viril e destemida gente que sustentou por mais de 9 anos contra um poderoso império a mais encarniçada e gloriosa luta. Fecha aspas. Deve-se talvez a Garibaldi, no museu lá de Bolonha, na Itália, que hoje tem um quadro intitulado Farroupilha, que fixa e imortaliza um lanceiro negro da República Rio-Grandense. Dei uma engasgada aqui. Então, resumidamente... pesquisem sobre esse quadro que ele é bem bonito, tá? Resumidamente, os lanceiros negros eram conhecidos bem como grandes conhecedores do território. Olha que redundante que eu fui agora. Mas eles tinham muita habilidade em cima de cavalos, porque eles já trabalhavam dominando esses animais na estância. Outros eram exímios lutadores com lanças e facas em punho, além de usarem muito bem a boleadeira, e lutavam com a maior motivação de todas dentro dessa guerra, que era ver e ser um povo livre. Agora a gente vai falar exatamente do dia D, do dia desse massacre. O que a gente conseguiu entender até agora é que um corpo de escravos negros que tinham um grande conhecimento da área foi, por mérito, transformado numa infantaria de mais ou menos uns 400 homens, um pouquinho a mais, que iriam ajudar a República em suas batalhas. Lembrando que eles eram extremamente competentes, como o Giuseppe mesmo falou, extremamente corajosos e valentes. Então a luta armada de lanças e a cavalaria negra era basicamente como se fosse uma das elites combatentes da República contra o Império, tá? O dia D. Até chegarmos no terrível dia 14 de novembro de 1844, em Porongos, atual Pinheiro Machado, onde os acampamentos estavam alojados separadamente. Havia o acampamento branco, o acampamento índio e o acampamento dos negros, que obviamente confortava os lanceiros. Agora vem a parte mais absurda desse fato e que reforça a traição não só de Canabarro, mas de todos os republicanos contra a tropa de lanceiros negros. Temos de lembrar que o comandante era Davi Canabarro, e Davi Canabarro tem um total de 5 denúncias de traição em prol ao Império. Tá? A região de Pinheiro Machado não é necessariamente um território geográfico que favorece uma emboscada. Isso é um dos pontos que a gente tem que ter bastante atenção quando a gente fala nesse contexto dessa emboscada em cima dos lanceiros negros, certo? Com o mínimo de conhecimento da área, já podia se ver uma tropa inimiga com a antecedência necessária para poder se defender de qualquer conflito. Outro ponto que é muito questionável é o porquê foram recolhidas as armas dos lanceiros por Canabarro e exatamente um dia antes do ataque de Moringue, sendo que Moringue concentrou todo o seu ataque também e só apenas em cima do acampamento dos lanceiros negros. Agora é a hora que começa a dar alguns nós na garganta, sabe? Mas enfim, vamos falar um pouco das incoerências de Canabarro até chegar esse dia, tá? Primeiro, Canabarro foi avisado.
a gente tem relatos, eu vou dar no mínimo aqui 3 avisos, de que as tropas imperiais estavam perto, estavam prontas para atacar, e foi ignorado pelo Canabarro. O primeiro aviso foi que Canabarro foi advertido que as tropas imperiais estavam próximas. Se tem relatos que a irmã do general Neto tinha um campo bem próximo aonde ficavam os acampamentos dos lanceiros e de todo o resto das tropas ali. Só um segundinho. Ali. A mesma tinha visto soldados do Império rodeando seu campo. Imediatamente, ela pegou um dos seus funcionários e pediu que avisasse seu irmão, Neto, do acontecido. Chegando lá, eles avisam Canabarro, e Canabarro recebe a notícia da seguinte forma, abre aspas: "Vocês viram Moringue?" O funcionário diz: "Não, nós vimos os soldados do Império, soldados de Moringue." Então Canabarro responde: "Volte para casa. O Moringue, sentindo a minha caatinga, aqui ele nem apareceria." Segundo aviso. No dia 11 de novembro, 3 dias antes do massacre, uma patrulha republicana cruzou com outra patrulha imperial, onde esse conflito entre as duas provocaram 6 mortes. Logo, qualquer comandante com mínimo de sensatez já ficaria no mínimo em estado de alerta. E o terceiro aviso, e talvez um dos maiores incoerências, é que um soldado farroupilha que era prisioneiro do Império e ele seria deportado, ele recebe uma proposta do general Moringue, que disse que o libertava se ele fizesse espionagem em prol ao Império. O mesmo negou a Moringue e Moringue contra-argumenta alegando que já haviam soldados infiltrados dentre os farrapos. Mesmo assim, o soldado não compactuou com os planos imperiais. Esse soldado foi libertado, e essa é uma das incoerências da história. Ninguém sabe por que ele foi libertado, mas ele foi lá e levou o relato até Canabarro. E sabe o que o infeliz disse? Chamou a infantaria, tomou todos os seus cartuchos, porque a justificativa dele era que, desarmando-os, ele evitaria algum motim por parte desses infiltrados dentro dos farrapos. Só que ele foi lá e tirou apenas dos lanceiros, não é? Ai, só coisa boa. Então, dentre as várias denúncias... é uma coisa que eu gosto de ressaltar também. Tô ressaltando muitas coisas hoje, mas tipo assim, Canabarro, tem 2 coisas que me incomodam muito nele. Ou ele simplesmente é o pior comandante do mundo, ou ele fez jogo duplo a favor do Império. E eu acho que de incompetente, esse vagabundo, ele não tem nada. Só falta de vergonha na cara mesmo, por ter sido um traidor. E, enfim, ser um dos grandes causadores desse massacre. Caxias, o barão de Caxias, que depois virou duque, envia uma carta para Moringue e ele cita um acordo com Canabarro. Essa carta ela foi dada como falsa depois de um tempo, e depois de um outro período ela foi legitimada novamente. E nesse material que eu vou deixar disponível para vocês pesquisar, caso vocês queiram, explicar mais sobre essa tal carta que era falsa, depois era verdadeira, depois era falsa, enfim. Até hoje não se sabe, mas a princípio sim, ela é verdadeira. Então é uma compactuação do Império para avisar o Canabarro que eles iam invadir, e enfim, que o Canabarro estava do lado deles. Até que a gente chega na terrível madrugada do dia 14 de novembro. Isso já era umas 2 horas da manhã. As tropas imperiais invadem apenas o acampamento dos lanceiros e promovem a maior chacina da história do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Em carta, Duque de Caxias, que na época era só o Barão de Caxias, outro escroto,
da história brasileira, ao coronel Francisco Pedro de Abreu, ele escreve: no conflito, poupe sangue dos brasileiros o quanto puder, particularmente de gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda pode ser útil no futuro. Resumindo, mate o máximo de negros que você conseguir, não é? Todos sabiam que os lanceiros eram uma ameaça ao Império, tanto que mesmo desprovidos de armas de fogo, eles resistiram e lutaram bravamente contra a chacina armada por Caxias, Moringue e Canabarro. A única solução era o assassinato desses para que o acordo da República para com o Império fosse concluído sem empecilhos. Além dos lanceiros, os infantes a pé foram assassinados, mais cruelmente ainda, pois não haviam lanças e nem cavalos para os mesmos. A quantidade de lanceiros mortos ainda é uma incógnita. Algumas versões falam de 700, outras falam de pouco mais de 100. Em qualquer uma das versões, ainda assim é um massacre em massa. E o curioso dessa história é que vocês vão sempre descobrir várias versões. Gente que defende o Duque de Caxias, defende o Canabarro, tem gente que são contra eles. O mais importante é a gente sempre entender o contexto histórico e socioeconômico e ver qual das versões tem mais coerência quando a gente for inserir nesse meio, tá? Se vocês têm alguma dúvida também sobre a índole e a incompetência de Canabarro, pesquisem sobre a Guerra do Ponche Verde e o Tratado de Ponche Verde. O Tratado de Ponche Verde foi o tratado de paz que encerrou essa guerra. O mais engraçado desse tal Tratado de Ponche Verde é que Caxias não estava presente, nenhum líder imperial assinou, nem o líder farroupilha Bento Gonçalves da Silva compareceu para assinar dizendo que estava com gripe. Dizem as más línguas que talvez esse tratado nem tenha existido, certo? No tratado, por exemplo, constava que são livres e como tais reconhecidos todos os cativos que serviram à Revolução. Porém, o próprio Bento Gonçalves, que foi um símbolo farrapo, depois que ele morreu em 47, ele deixou aos seus herdeiros mais ou menos 48 escravos. Eu acho que disso eu não preciso falar mais nada em relação a esses acordos. Vamos falar então um pouco das... Bom, acho que ficou claro o que aconteceu, certo? Precisávamos acabar a guerra, os acordos já estavam feitos, o único empecilho eram esses lanceiros negros que, enfim, poderiam fazer com que gerasse uma revolta por parte dos escravos em cima do restante dos seus senhores, certo? Mas houve diversas consequências. Primeiro, não foram apenas os negros e escravos que perderam com isso. A guerra, ela esgotou recursos e matou civis no Rio Grande do Sul. Enfraqueceu muito as cidades gaúchas que até hoje sofrem com atraso tecnológico e social, principalmente aquelas... e econômico também. Principalmente aquelas que ficam ao sul do Rio Grande do Sul também, tá? Foram acordadas melhores condições de comércio e taxações nos impostos para os produtos que vinham do Rio Grande do Sul. Estima-se que 25 negros sobreviveram ao ataque. Também é um dado, não é oficial, como eu falei anteriormente, muito sobre isso não está esclarecido e não tem muito material. Mas algumas fontes dizem que sobreviveram cerca de 25 negros, tá? Mas e aí que tá. Esses negros eles foram devolvidos ao Império, até porque eles também eram uma representação de perigo. Novamente, conhecimento militar, poderiam trair os seus fazendeiros que prometeram a liberdade. Eles eram sim um perigo eminente para aquela economia escravagista da época, certo? E os estancieiros gaúchos exigiram que eles fossem levados para fora do Rio Grande do Sul. E o que será que aconteceu com eles fora do nosso glorioso RS, né? Agora vem uma das... Acho que talvez a parte que mais me toca, porque
que a gente tem que aprender com essa história, antes de eu contar o que aconteceu com eles, já tá até acabando meus minutos, é que a nossa cultura ela é manchada muito de sangue. E a gente dá muito valor e muita importância para coisas que não são reais. E eu mesmo faço parte desse preconceito, de ser uma pessoa preconceituosa, desculpa, e racista também culturalmente, certo? Hoje a gente tem praça com nomes de Canabarro, praça com nomes de Duque de Caxias, monumentos em homenagem a esses homens que simplesmente traíram a confiança daqueles que lutaram ao lado deles, que deram a vida por eles, pessoas que morreram por eles e pelos ideais econômicos deles, para depois eles traírem toda uma gente, uma raça específica em prol dos seus interesses próprios, tá? Esses escravos, eles ficaram sob a supervisão da Marinha, que pertencia ao Estado eu digo o Brasil. O Estado alugava esses negros para famílias mais ricas, para o serviço mais infame da época, que era o transporte de excremento. Como na época não havia esgoto, as necessidades fisiológicas eram feitas e armazenadas em barris, e esses eram levados pelos negros, muitas vezes nas costas até o mar. Nesse caminho, escorria parte dessa substância de excremento pelo dorso do escravo, que com o tempo e o contato com o sol esbranquiçava a pele, deixando eles listrados. E essas listras brancas derivaram o apelido racista de tigrada. E eu me envergonho muito de já ter usado esse termo tigrada para me relacionar a pessoas periféricas, enfim. No fim da guerra, a Guerra dos Farrapos ela foi perdida. A gente comemora uma derrota e provavelmente sem os lanceiros negros, os republicanos não teriam durado nem metade desse tempo. É triste saber que a gente fica uma semana comemorando uma derrota e enaltecendo carniceiros, homens que promoveram chacinas e traidores. É bem triste. Aos negros massacrados não resta apenas a reparação histórica, já que a alforria que foi prometida, a maioria deles só conseguiu em forma de morte. É isso aí. Obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica com esse som do grupo Rafuage. O nome é Manifesto Porongos. Foi bem legal fazer esse episódio e foi bem tocante. Espero que vocês possam refletir tanto quanto eu refleti fazendo ele. Valeu. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do INE sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, Rafuage é do sul e aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Povo que não tem virtude escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva da verdadeira história que os tira da folha e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Cês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que